Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse tempo. Senhor, para mim é uma alegria, uma honra poder servir o Senhor com o microfone na mão, mas me dá muito temor também, porque eu sei a responsabilidade que é. Por isso eu submeto a minha vida, submeto este momento ao Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós e venha, ó Deus, de uma forma maravilhosa, tocando corações, direcionando nossas vidas para viver tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos exorta a viver pelo Espírito. Algumas traduções dizem, andai no Espírito. Quem tem essa tradução? Algumas pessoas têm, né? Que é a revista e a atualizada. Então, esta palavra, viver e andar, ela na verdade significa conduzir a sua vida. Porque andar é o ato de andar, né, irmão? Você está andando, você quer andar. Andar. Viver também, você está vivendo. Você está sentado aí, você está vivendo, né? Eu espero que você esteja vivo aí, amém? Né? Dá uma cutucada no seu irmão, ver se você está vivo aí, né? Você está vivo aí, né, meu filho? Está prestando atenção, não está dormindo, né? Então, viver também pode ter aquele sentido biológico da pessoa estar vivendo. Mas o sentido dessa palavra, quando diz para nós andarmos ou vivemos no Espírito, na verdade é uma direção do apóstolo Paulo. É uma ordem, não é uma sugestão, mas é uma direção para que nós venhamos a conduzir a nossa vida pelo Espírito, conduzir as nossas atitudes, conduzir aquilo que desejamos, conduzir as nossas reações, conduzir a nossa vida pelo Espírito. Então, tudo que diz, né, respeito à minha vida, eu quero conduzir no Espírito. Por quê? Porque existe então um conflito dentro de nós. O Espírito, né, ele deseja contra a carne. O que o Espírito quer para nós é contrário à nossa carne. O que a nossa carne deseja é contrário àquilo que o Espírito quer fazer sobre nós e através de nós. Então, todos nós que desejamos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida em santidade, todos nós que queremos acertar, eu imagino que você quer acertar. Eu imagino que você quer agradar a Deus, senão você não estaria aqui hoje. Todos nós que temos esse desejo, nós precisamos entender, irmãos, que é imprescindível vivermos no Espírito, conduzirmos a nossa vida no Espírito. E é interessante, irmãos, quem aqui já falhou miseravelmente, não levanta a sua mão, é uma pergunta só para fazer a gente refletir, tá bom? Mas quantos de nós e quantas vezes nós falhamos miseravelmente naquilo que nos propomos a fazer? Irmãos, eu lembro de um dia meu micro-ondas queimou, né? Então eu tinha que levar o micro-ondas como é que fala? Na ciência técnica. Micro-ondas é um pouco pesado, né, irmão? Até que não seja muito pesado, mas ele chega uma hora que ele fica desconfortável. Imagina um micro-ondas grande, você está carregando aqui uma coisa, mas fica 15 minutos carregando ele. Ele fica meio, né? É ruim de você pegar. Eu lembro, irmãos, que eu botei o micro-ondas, eu moro no 9º andar, entrei no elevador, né, o carro no subsolo, meu elevador é lerdo, irmãos, demorado. 10 andares com aquele negócio no colo, até ir, meu carro é longe do elevador, até chegar lá, botar. Mas eu entrei no carro, botei um louvor, e assim a presença de Deus veio no carro. Era 8 horas da manhã. Até hoje eu lembro que eu queria chegar lá para ser o primeiro a ser atendido na loja. Era 8 horas da manhã, eu estava feliz. O Espírito Santo encheu aquele carro, a presença de Deus estava ali, e eu fui louvando a Deus, cantando com aquele louvor.
agradecendo a Deus pela minha vida e orando, né, pela minha família, e ali no carro, cheio da presença de Deus. Aí peguei o micro-ondas, parei em frente à loja, não tinha ninguém, tudo certo. Peguei o micro-ondas, entrei na loja. Quando eu entrei na loja, tinha duas mocinhas, não tinha ninguém, irmão, só tinha eu. Tinha duas mocinhas sentadas, uma em cada mesa, e elas estavam conversando. E eu com o micro-ondas na mão. Elas nem olharam para mim, pastora Beth, nem olharam na minha cara, eu com o micro-ondas na mão. E não tinha um lugar, não tinha um balcão para eu colocar o micro-ondas, eu segurando o micro-ondas. Irmãos, aquela presença do Espírito, aquela alegria, aquele coração cheio de louvor e de adoração, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele desapareceu, irmãos. E eu lembro que eu falei assim, olha, bom dia, será que alguma de vocês podem me atender? Eu estou com esse negócio na minha mão que é pesado, ou eu posso colocar, né, aí em cima da sua mesa. Aí já tinha entrado na carne, irmão. Mas assim, isso é um detalhe. Eu lembro também, são coisas que chamam a nossa atenção, né? Eu lembro de uma vez, já contei várias vezes, mas são testemunhos que marcam muito. Eu sou assim, a Adriana tem razão, minhas filhas têm razão. Eu sou meio chato com algumas coisas. Então, com horário, eu sou meio chato. Os homens vão se compadecer de mim. Tem até marido olhando para a esposa agora. Eu sou assim, que tem horário, então tem. Então, eu lembro que eu fui buscar o meu sogro e a minha sogra. Minha sogra era viva ainda. Nós fomos na casa deles e a Adriana falou assim, eu vou subir lá para chamá-lo. Eu falei, tá bom. E eu parei numa garagem ali do prédio deles, parei na garagem e fiquei ali esperando. E estava tocando um CD, na época do CD ainda, que tocava no carro, né, irmão? Quantos anos isso aí? E estava lá e começou a tocar o CD, e o CD, irmãos, aquele CD que era em MP3, tinha 1000 músicas, né, irmão? E o CD foi tocando. Eu acho que a Adriana demorou uns 40 minutos, 50 minutos para voltar, imagina. E eu estava sentado ali, e eu ouvindo músicas, orando. Irmãos, aqueles 50 minutos pareceram 5 minutos para mim. Eu estava cheio do Espírito. E quando a Adriana entrou no carro, tadinha, ela estava toda preocupada, achando que eu ia brigar com ela. Por quê? Porque se fosse em outro momento, e outras vezes, eu certamente ia falar assim, pelo amor de Deus, por que você precisa demorar 50 minutos para buscar eles? Ela já entrou, já se desculpando, olha, me desculpa, é porque minha mãe estava se arrumando e não sei o que, aconteceu aquele negócio, né, assim e tal. E eu lembro que eu falei, não, irmão, fica tranquilo, está tudo certo. E acho que a gente foi sair para almoçar e foi uma bênção, irmãos. Porque estava ali, neste momento, conduzindo a minha vida pelo Espírito. Eu entendo que conduzir, então, a nossa vida pelo Espírito é não dar ocasião à nossa carne. Não dar ocasião, não dar voz e não dar poder para a nossa carne. Porque os desejos da carne são contrários àquilo que o Espírito deseja para nós. Nós vamos aqui ver um pouco mais à frente o que é que o Espírito Santo deseja para nós. Porque é tão importante darmos atenção e darmos ouvido e darmos vazão ao agir do Espírito em nós, ao invés de nós darmos vazão, voz e poder e autoridade à nossa carne. Porque se nós andarmos na carne, Romanos 8,8 diz, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E lá no capítulo 8 de Romanos fala, mas se pelo Espírito vocês mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Se pelo Espírito nós mortificarmos a nossa carne, então nós vamos viver. Por isso que é tão importante conduzir a nossa vida pelo Espírito. Então eu quero dar uma ênfase nesta manhã, é que nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Como então fazer isso? Como encontrar esta sensibilidade ao Espírito? Como viver debaixo do Espírito Santo de tal forma que nós vamos estar ouvindo e atentos àquilo que Ele quer falar conosco para dirigir a nossa vida? Porque se o apóstolo Paulo escreveu, fala assim, irmão, se nós vivemos no Espírito, precisamos andar no Espírito, não é? Porque se pelo Espírito nós vivemos, de modo algum vamos satisfazer o desejo da carne. Se ele falou isso é porque é possível. É possível. Se não fosse possível, ele não falaria. Quem concorda comigo? Você não vai falar algo para alguém, por exemplo, eu não vou falar para minha neta que tem 2 anos, para ela ir lá, pegar a escada, subir e pegar uma forma de bolo que está lá no armário na parte de cima. Para ela não dá. Ela não vai fazer isso. O Benjamin, que tem 1 ano e meio, não vai fazer. É impossível, mas se a palavra de Deus nos dá uma direção,
é porque é possível que nós entremos e vivamos por ela. Então nós podemos e devemos parar muitas vezes de dar desculpas, do tipo, a carne é fraca, não, é difícil, não, irmãos, nós estamos aqui, nós queremos acertar. Existe um caminho para nós caminharmos, existe um caminho para trilhar, e os mandamentos do Senhor não são pesados, quando nós amamos a Deus e quando nós entendemos o propósito daquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Irmãos, nós vamos viver com alegria aquilo ali. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está defendendo o seu apostolado. Então, no capítulo 5, ele está falando ali sobre coisas que ele vivia e como ele agia. Então, parece que as pessoas estavam ali questionando o estilo de vida dele. Ele falou assim, irmãos, nós precisamos gloriar no coração e não na aparência. Parece que pessoas julgavam o ministério dele, e ele, de repente, ele fala, lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, olha, por que nós vivemos assim, caminhamos dessa forma? Porque o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que me constrange a viver dessa forma, a entregar a minha vida, a entregar a minha existência, a pregar, a fazer tudo o que for necessário. Ele nos chamou para o ministério da reconciliação, para pregarmos uma palavra de bênção, de mudança, de transformação. Então, se Cristo morreu por todos, logo, né, todos morreram com Ele. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, Paulo ele está dizendo assim, o amor de Deus me constrange. O Espírito Santo nos constrange a viver aquilo que Deus tem planejado para nós. Como, então, ser sensíveis ao Espírito Santo? A primeira coisa que eu quero dizer é que nós precisamos entender a real necessidade desta condição de sensibilidade ao Espírito. Se eu não entender a real necessidade, eu sei aqui que eu não estou falando nada novo para vocês, mas eu creio que o Espírito Santo pode tocar em nós de uma forma diferente nesta manhã, para nos fortalecer. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para viver algo diferente. Lá em João capítulo 14, 26, a Bíblia diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então, quando Jesus estava para se entregar, para morrer no nosso lugar, ele começa a conversar com os seus discípulos, e uma das coisas que ele fala é, olha, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ele vai ensinar vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. É aquele momento que você lembra do que o Espírito falou, do que a palavra diz, do que está escrito na Bíblia, de situações que nós ouvimos durante o louvor, de orar. Não é como ontem o pastor Paulo nos levou a orar pela nossa descendência, e estava lembrando do momento que tivemos no encontro de homens. Então, no momento que você vê uma luta, no momento que você vê uma circunstância complexa e complicada na vida do seu filho ou da sua filha, na sua descendência, você se lembra de que Deus é um Deus de gerações. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos lembrar dessas coisas. Nós então vamos tirar os olhos da situação e nós então vamos olhar para o Senhor. Da mesma forma podemos cantar os meus olhos, né? Podemos cantar essa canção, volta os meus olhos. Como é que é, Fernando? Volto os meus olhos para a tua presença, deixo sua glória ganhar forma em mim. Por aí, né? Está alto o tom, por isso que ela não cantou. Então nós voltamos os olhos para o Senhor. Por quê? Porque quando nós voltamos os olhos para o Senhor, nós tiramos os olhos da circunstância. Escuta, tem pessoas aqui nessa manhã que precisam tirar os olhos da circunstância. A circunstância talvez seja de um relacionamento complicado. As circunstâncias talvez sejam de uma enfermidade. As circunstâncias sejam de uma frieza espiritual no coração. As circunstâncias sejam uma dificuldade financeira. Esta é a circunstância. Mas quando nós voltamos os olhos para o Senhor, o Espírito Santo então começa a nos lembrar qual é a vontade de Deus para nós. O que Jesus falou, quais são as suas promessas, o que é que Ele tem planejado para nós, e nós então começamos a encher o nosso coração de fé. E nós então deixamos de dar vazão para a carne, de olhar
segundo a carne olharia, vendo a circunstância, a dificuldade. Nós então olhamos para o Senhor e começamos a dar vazão para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer: não, você é amado. Deus morreu por você, Jesus morreu por você. Você está aqui na minha presença, eu vou te ajudar, eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer. Olha, continue orando, eu vou mudar a sua história. Quando nós damos vazão ao Espírito, Ele nos leva a um lugar de fé, a um lugar de confiança em Deus. Quando damos vazão à nossa carne, Ele nos leva a um lugar de desistência, de desespero, de culpa, de não sentirmos que somos capazes, de não sentirmos que merecemos algo de Deus. Mas quando olhamos para o Espírito Santo nos revela a graça, que é o favor de Deus imerecido. Quando nós olhamos para o Espírito, Ele nos lembra que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Quando nós olhamos para o Espírito, o nosso coração se enche de alegria. Então nós podemos cantar: maravilhoso, admirável. Admiramos o Senhor, admiramos quem Ele é, o Criador de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou tudo que você está vendo, a complexidade da vida, a complexidade da biologia humana, das plantas, dos animais, dos mares, as serras, tantas coisas lindas. Deus criou tudo com a sua palavra, com o seu poder. E este Deus, irmãos, sustenta as nossas vidas. Nós então, quando estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos caminhar na direção que o Senhor tem para nós. Então não vamos viver, conduzir a nossa vida pela carne, mas vamos conduzi-la pelo Espírito. Por que é tão importante? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, o que Deus preparou para aqueles que o amam é insondável, porque ninguém viu, ninguém ouviu, e nunca você concebeu no seu coração, você nunca imaginou. Nós nunca vimos, nunca ouvimos, nunca imaginamos o que Deus preparou para nós vivermos. Sabe, o melhor sonho, a melhor expectativa que você pudesse ter, o que Deus fez supera tudo isso, porque muitas vezes nós olhamos segundo a carne. Não, o dia que eu tiver uma casa na praia, que eu tiver um carro zero, que eu tiver uma casa no campo, em Campos do Jordão, que eu tiver a minha casa própria, o dia que então aí eu vou ser feliz. Essa é uma expectativa humana, que todos nós temos. Essas coisas não são ruins. Não, mas o dia que eu tiver um emprego assim, bem fixo e tranquilo, que eu tenho certeza que eu não vou ser mandado embora, né, um emprego num cargo federal, aí sim eu vou ser feliz. O dia que eu conquistar, que eu conseguir trabalhar naquilo que eu me formei, naquilo que eu busquei estudar, aí eu vou ser feliz. Essas são expectativas humanas. Mas o que Deus preparou para nós, uma vida livre do pecado, uma vida que vai ser vivida em santidade, uma vida cheia do poder de Deus, uma vida, querido, onde a paixão pelo Senhor vai inflamar o nosso coração e vai tocar o nosso cônjuge, vai tocar os nossos filhos, vai tocar aqueles que estão ao nosso redor. Uma vida apaixonada pelo Senhor, que faz toda a diferença, não olhar para esta terra, mas ter os olhos fitos na eternidade para desfrutar da vida com o Senhor para sempre. O que Deus preparou para nós, nunca ninguém ouviu, nunca ninguém imaginou, e nem nós, irmãos, não temos ideia. Como espero o dia. Nós esperamos, a gente não tem muita ideia de como vai ser. A gente lê na Bíblia que imagina que vai ser bom, mas, irmãos, vai ser espetacular. A gente não tem muita ideia da eternidade, mas vamos vivê-la. E quando vivemos, quando o Espírito Santo fala conosco, irmãos, nós então começamos a ter esse tipo de olhar. Mas olha o versículo 10, nunca esteve no coração de ninguém, nunca ninguém imaginou. Deus, porém, 1 Coríntios 2:10, Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Preste atenção no versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Por que é que nós precisamos da sensibilidade ao Espírito Santo? Para que nós venhamos a entender as coisas que Deus nos tem dado, pela sua graça. Ou seja, é de graça, é favor imerecido. É algo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus que nos foi dado gratuitamente. O apóstolo Paulo, então, ele fala assim: ora, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas? Quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então nós começamos a entender que a vida no Espírito nos leva para o amor de Deus, a vida no Espírito nos leva a entender o que Deus nos tem dado. É por isso que eu preciso estar sensível ao Espírito Santo, porque Ele conhece os pensamentos de Deus, Ele sabe o que Deus preparou para mim, Ele sabe o que eu preciso viver como pastor, como filho de Deus, como marido, como pai, como sogro, como avô, como amigo, não importa. Ele sabe todas as coisas que Deus tem preparado para mim, para eu viver, para eu andar o caminho, para eu andar as boas obras que o Senhor preparou para nós andarmos nelas, né? O Senhor preparou boas obras para nós andarmos, mas quais são essas obras? Quem é que sabe? Quem é que vai nos revelar? É o Espírito Santo de Deus. Quais são as bênçãos, então, de estarmos sensíveis ao Espírito? Nós vamos ter revelação do que Deus nos deu em Cristo Jesus. Irmão, só isso bastava. Porque conhecimento é uma coisa e revelação é outra. Então, eu não sei se foi na sexta-feira de manhã, se foi na sexta-feira à noite, já não lembro mais, mas estava ouvindo um podcast com o Luiz Saião, e ele falou assim que conhecimento é semelhante a quando você abaixa faz o download no aplicativo no seu celular, mas você não instala. O aplicativo está ali, mas você não instalou ainda, tá, né? Ou então no computador, você faz o download de um programa no computador, o computador está lá, o programa está lá, mas você tem que fazer ele rodar. Então é a mesma coisa, o conhecimento bíblico, você faz um download aqui, né? Ele está aqui. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração do homem, o coração humano nunca concebeu, não é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Eu sei até de cor, irmão. O conhecimento está aqui, mas e a revelação? A revelação, querido, é o que vai trazer fome de Deus. A revelação é que vai trazer sede de Deus. A revelação é que vai trazer desejo de estar sensível ao Espírito Santo. E isso nós precisamos buscar. Como nós precisamos fazer isso? Ser lembrado da palavra em cada situação. Quando você está sensível, você sabe, o Senhor te conduz pela palavra. O Espírito conhece os pensamentos de Deus. Nós podemos ser guiados em cada situação. Em cada situação vamos ter acesso também às manifestações dos dons do Espírito Santo. Então, às vezes nós temos uma situação, irmãos, eu lembro, morávamos no Urbanova, tinha lá um cachorrinho, aí roubaram o nosso cachorrinho. Roubaram o cachorro, falei, puxa vida, né, roubaram. E aí ficamos chateados, que era um cachorro que a gente tinha comprado, né, e ficamos tristes, daqui a pouco tinha outro cachorro, né, e eles roubaram. E eu não sabia que estavam me fazendo um favor, mas nós fomos atrás dele de novo, né. Achamos ele, o Lui. Roubaram o cachorrinho de novo, cara. Ele saiu na rua, alguém pegou e levou ele embora. E nós começamos então, as meninas choraram muito, a Fernanda e a Flávia, ficaram muito tristes porque já tinham perdido um. E agora aquela situação, tinham roubado outros. E eu então lembro que eu imprimi umas fotos, botei no poste, perto da padaria, ali do Urbanova, no açougue. Isso não tinha nada ali, né? Pouca coisa, mas coloquei ali as fotos, pedi para o rapaz para colocar lá dentro da padaria e deixou, coloquei as fotos lá. E o dia que eu botei as fotos, eu entrei no carro e o Espírito, eu estava cheio do Espírito, estava sensível. E o Espírito Santo falou assim, não entre no seu condomínio, continue indo reto. E eu então fui de carro reto, falei assim, agora entra aqui nesse lugar aqui na universidade. Eu entrei na universidade, tem um bairro lá dentro da universidade, irmãos. Não sei se vocês conhecem, eu esqueci até o nome, mas tem um bairro lá dentro. E eu assim, e Adriano, onde é que você está indo? Não, eu estou sentindo a direção aqui. E comecei a andar ali, e quando
encontrei um grupo de meninos, assim, de jovenzinhos, adolescentes, e eu peguei a foto que eu tinha, né? E falei para eles assim: vocês viram esse cachorro? E eles falaram assim: não vimos. Ah, tá bom, tá. Eu fiquei meio triste, entrei no carro, e o seu falou assim: continua dirigindo. E eu continuei dirigindo. Agora vira aqui à esquerda, desce esse morro, para aqui nessa casa. A hora que eu parei na casa, o Lui estava lá, cara. Que bênção, né? O Lui estava lá. E a hora que ele viu a gente, ele ficou numa alegria. Ele veio todo feliz e tal, e conversamos lá com a pessoa. Ah, minha mãe não está aqui, né? Não, mas não tem problema, o cachorro é meu, né? Eu quero pegar meu cachorro, vou levar embora. A pessoa que não estava querendo entregar. Aí eu lembro que eu dei assim, né, uma palavra mais forte, né? Falei assim: olha, é melhor você entregar o cachorro, senão vai ser mais difícil para vocês, né? Aí ela me entregou o cachorro, peguei o cachorro, botei no carro, fomos embora feliz da vida. E ele continuou fazendo xixi, tá na minha casa, continuou. Como ele gostava, né? Ele continuou fazendo o que ele gostava. E eu, por amor às minhas filhas, achei aquele abençoado cachorro. Mas são coisas assim que nós vivemos. Uma vez eu fui comprar um carro, irmãos. O dinheiro que eu tinha era para comprar um Fusquinha 74, 75, né? 73, Adriano está me lembrando aqui. Nós estamos na década de 90, era 92 mais ou menos, ia comprar um Fusquinha 73. Nada contra o Fusquinha, irmão, já tive, amo Fusquinha. Mas o meu, né? E o dinheiro que eu tinha era para comprar um Fusquinha 73. E eu fui na feira do automóvel, que era ali no centro. Entrei lá, vi um carro bonitinho, pensa num Fusquinha bonitinho. Falei para o cara: vou comprar o seu carro. Acertamos o preço, tudo. O cara falou: tá bom, então vai, senta aí. Sentei. E era feira, e ele morava no jardim, no parque industrial. Então eu peguei o carro, saí lá do centro, fui dirigindo, peguei a Dutra, fui fazer o balão ali, passar o viaduto e conversando com o cara, tá tudo certo. A Adriana estava junto, sentado no banco de trás. Fui fazer o balão para cruzar a Dutra para o lado de lá do parque, ali, né, onde era Johnson. A hora que eu comecei a fazer a curva, o Espírito Santo gritou aqui dentro: não compre esse carro. Já estava tudo certo, mas eu virei para o cara e falei assim: olha, eu preciso dizer uma coisa. Não, pode falar, pode perguntar o que você quiser. Assim, ó, eu não posso comprar o seu carro. Ele falou assim: por quê? Eu falei assim: você não vai entender, mas eu não vou comprar. Eu vou devolver você lá na feira. Ah, você vai ter que pagar a entrada de novo lá, porque saída. Não, eu pago. Tive que pagar para ele entrar de novo na feira. Né? E a nossa viagem ali, do Jardim das Indústrias até o centro, foi um silêncio constrangedor. Mas sensível ao Espírito. Eu ia comprar um Fusquinha 73 e o tio da Adriana praticamente nos presenteou, né? Porque ele vendeu um carro muito barato para nós, que era uma Belina 2 LDO, irmãos. Painel tudo marrom. Era infinitamente mais, né? E o ano dela era 82, né? Nem lembro. Era uma Belina, imagina que uma Belina 2 era um luxo, né? E nós compramos aquele carro. Eu lembro que chegou uma moça que estava orando por nós e falou assim para a Adriana: o seu carro vai vir de uma forma fácil. A gente não tinha carro nessa época. Foi o nosso primeiro carro que nós compramos. O seu carro vai vir de uma forma fácil. Deus vai abençoar vocês. E o carro veio de uma forma fácil. Sensibilidade ao Espírito nos leva a viver coisas maravilhosas, irmãos. Uma vez preenchi o carro do irmão para ir para São Paulo. E fui encher o tanque, estava sem gasolina, né, irmão? Emprestou com o tanque vazio, né, irmão? E eu ia pregar em São Paulo, Genésio, alguns conhecem aqui. Eu fui, e era um Fusquinha do Genésio, cara. Aí eu fui encher o tanque. Eu olhei assim no carro, tinha aquele botãozinho da bomba de gasolina. Falei assim: Fusquinha é álcool. Sentei no carro, vou encher, vou parar no posto. O Espírito Santo falou assim: esse carro é gasolina. Não tinha ninguém no carro, eu comecei a conversar com o Espírito Santo sozinho. Não, senhor, o carro é álcool. Tem um botãozinho de álcool aqui. O Espírito Santo falou para mim assim: o carro é a gasolina. E eu falei assim: não, senhor, o carro é álcool, está aqui, vou pegar o documento. Peguei o documento, irmãos. Abri o documento. Estava escrito ali: Fusquinha tal, motor 1.6 a álcool. E eu falei assim: está vendo, Deus? É álcool. Fui no posto, irmãos, enchi o tanque de álcool. O carro saiu cuspindo. Andei 50 metros com o carro, liguei para o Genésio. Na época não tinha celular, não tinha nada. O carro parou, morreu. Saí correndo para achar um orelhão. Tudo trabalho, vocês não imaginam. Achar um orelhão. Liguei para o Genésio: Genésio, seu carro não é álcool? Ele falou assim: não, eu troquei o motor, é gasolina.
Mas e o documento? Eu não tive tempo de trocar ainda. Aí eu falei assim, misericórdia. Assim. Aí eu fiquei. É bom você não apenas ser sensível, mas obedecer o Espírito. Porque às vezes a gente tem uma sensibilidade, o Espírito Santo fala conosco, e nós não seguimos a direção dele. Quem entende o que eu estou falando? E nós falhamos, irmãos, miseravelmente. Mas quando estamos sensíveis, temos acesso a manifestações dos dons do Espírito também. Porque como diz Paulo lá aos Coríntios, todas essas coisas, ele fala, 1 Coríntios 12 é o capítulo dos dons. Depois que ele fala sobre todos os dons, ele diz tudo isso, todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui a cada um, individualmente, como ele quer. Então, agora é a pergunta, a grande pergunta, como eu vou ser mais sensível ao Espírito Santo? Primeira coisa, você precisa entender que você precisa estar sensível ao Espírito. Essa é a primeira coisa. Deixe a palavra de Deus convencer o teu coração. Você já tem a palavra, você já tem isso aqui, você já viu. E agora eu preciso instalar esse programa, essa palavra, eu preciso de revelação. E como isso acontece? É andando em comunhão com Deus, orando, irmãos, desejando. Então, o que você precisa fazer? Nós precisamos orar. Deus, eu quero ser sensível ao Senhor. Deus, eu quero aprender de Ti. Espírito Santo, fala comigo. É um desejo que nasce. O Espírito Santo ele não está falando, mas você está desejando. Você está sonhando, você está buscando. Você ora, você clama a Deus, você busca isso. Você busca. Né? Enquanto você não tem, você está ali buscando e orando. Né? Para viver aquilo que Deus tem. Não é por interesse, irmãos. E o Senhor vai nos corrigindo. Né? Deus vai nos corrigindo. Então eu tinha o quê? Pouquinhos meses de convertido, talvez 3 ou 4 meses, e eu nasci de novo de uma forma assim, né, irmãos? Num dia eu converti, no outro dia já queria ser pastor. Foi um negócio assim, fora do comum, e eu achava que todo mundo era assim. Então eu via crente mais velho que eu, e o cara andando na carne, eu não conseguia, como é que pode um cara que está convertido há 5 anos andar desse jeito? Para mim não existia, todo crente era perfeito, irmãos. Todo cristão era homem e mulher de Deus. Para mim, todo mundo queria ser pastor, largar tudo e pregar o evangelho. Naquela época, né? Depois eu fui entender que Deus tem um chamado para cada um, e o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Mas aí Deus foi trabalhando no meu coração. É por isso que é importante você orar e clamar. Para a gente participar de uma reunião, onde tinha uma intercessão, e ali eu nunca tinha visto uma manifestação de dom. E eu estava ali naquele lugar, num prédio, num apartamento, tinha vários irmãos, e eu estava ali intercedendo, daqui a pouco eu estava orando em línguas, eu já orava em línguas com interpretação. Já tinha dado palavras para algumas pessoas orando em língua e interpretando. E ali então, naquele lugar, a minha língua transformou, eu senti a interpretação, e tinha um irmão orando. E eu comecei a gritar, eu pensei, nunca vi neste lugar alguém orar em línguas e interpretar. Eu vou mostrar para eles o que é um cara cheio do Espírito Santo. E eu então comecei a orar em línguas, comecei a gritar, porque o irmão estava orando e queria falar mais alto que ele. Aí comecei a orar em línguas altas e interpretar. De repente, a minha interpretação acabou no meio da frase. Não tinha mais a interpretação. E eu completei com as minhas próprias palavras. Ficou um clima horrível. Um clima horrível. E ficou ali e tal, teve um tempo de comunhão. Eu lembro que eu entrei no elevador e eu perguntei para o Senhor assim, falei assim, Deus, por que é que o Senhor me envergonhou? O Senhor tirou a interpretação no meio da oração? E o Senhor falou claramente, mas eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Eu não divido a minha glória com ninguém. Pensa numa vergonha, irmãos. Mas é sensibilidade ao Espírito. E eu pedi perdão, eu entendi. E eu falei, Senhor, me perdoa. A partir dali, irmão, nunca mais. Nunca mais. Então o Senhor vai corrigindo. O Espírito Santo vai trabalhando conosco. É amar o que Ele ama. Desejar ser sensível é amar o que Ele ama. É odiar o que Ele odeia. Deus, pastor Paulo falou ontem que Deus odeia o divórcio, né? É odiar o que Ele odeia, é amar o que Ele ama. Isso é desejar essa comunhão com Deus, é ter prazer em fazer a sua vontade, consagrar tudo que você tem, consagrar a sua vida e dizer, eu pertenço a Ti, Senhor.
Nós precisamos expressar, então, esse desejo, através da oração, do louvor e da adoração. Você quer ser sensível ao Espírito Santo? Expresse em oração. Não deixe esse desejo. Não comece a orar sobre isso. Segundo ponto, buscar essa sensibilidade. Por exemplo, nós precisamos desenvolver esse relacionamento. Então não chega apenas e fique orando, falando um monte de coisa, aí acabou a sua oração, você levanta e vai embora. Não, irmãos. Deus, eu quero estar sensível ao Senhor. Coloca uma canção, um louvor, e fica quieto. Deixa o Espírito Santo falar com você. Vai lendo a palavra, desejando ouvir o Espírito Santo, ele vai falar. Como é que ele fala, pastor? Ele fala através de um pensamento. Vem um pensamento suave. Às vezes ele fala de uma forma, uma impressão muito forte. Tem pessoas que fecham os olhos e tem visão, vem um pensamento, é uma visão. Tem pessoas que têm visão de olho aberto mesmo, que enxergam as coisas. Né? Então é assim que o Espírito Santo vai desenvolvendo essa sensibilidade. É desenvolver um relacionamento. Por exemplo, ouvir a Adriana, para mim não é natural, irmãos. Não é. Então eu chego em casa, né, agora é natural. Antigamente não era, irmãos. Confesso para você, é difícil. Então a gente acordava de manhã, ia tomar café e a Adriana começava a falar. Não, ia começar a falar da vida dela, começar a falar das lutas dela, começar a falar. Sabe como é que era, irmão? Das situações que viveu no trabalho, na família, na igreja, e começava a falar. E depois de 40 minutos, falei assim, gente, eu quero fazer outra coisa, né? E sentado ali tomando café, o café já tinha esfriado, tinha que levantar, esquentar o leite de novo. E sem ela falando, para mim não era natural, para mim era difícil prestar atenção. Hoje não, irmão, hoje eu sento, escuta, pode falar, meu amor. O que você quer falar? Ela fala, porque eu aprendi a importância de ouvir a minha esposa. Você aprende, você consegue aprender a ouvir o Espírito Santo. Né? Desenvolver essa sensibilidade, talvez não seja natural, e não é natural. Como para mim não era natural. Mas quando você para e fica ouvindo, ele vai falar. Terceira coisa, oração em línguas, irmãos. Oração em línguas desenvolve uma sensibilidade espiritual. Conforme diz em 1 Coríntios capítulo 14, diz assim, quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Olha, se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 15, 1 Coríntios 14. Então o que farei? Orarei com o espírito em línguas, mas também orarei com o entendimento, com a minha mente, em português. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. A oração em línguas, ela traz isso, e parece que às vezes você está ali falando coisas, né, pro ar, falando coisas que... Mas não, queridos. A oração em línguas traz uma edificação para nós. E nós não falamos mais isso, a igreja não toca mais nesse assunto. Faz quanto tempo que eu não falo sobre isso, sobre oração em línguas? Vou pegar um culto fé, irmãos, e vou pregar sobre o que é, porque é, como deve ser, e vou dar uma aula sobre batismo no Espírito Santo e sobre oração em línguas. Quem acha legal aí? Deixa eu ver. Ah, então pronto, já está. Muita gente quer ouvir, então vamos fazer. Né? Vamos falar sobre isso, pegar aqui na Bíblia e vamos estudar. Mas a oração em línguas é importantíssima. Ora em línguas, vai de bicicleta para o trabalho, vai orando em línguas. Vai de ônibus, vai orando em línguas, vai dirigindo, vai orando em línguas. Está lavando a louça, irmão? Vai, né? Vai lavando a louça e vai orando em línguas. Tem o seu tempo ali, põe no relógio. Às vezes eu ponho no relógio, vou orar meia hora em línguas. E ponho no relógio. Então, assim, tem situações até engraçadas. Minha família já sabe. Então, nós fomos para Campos Jordão, estava eu, a Adriana, a Fernanda e a Flávia no carro. Elas eram solteiras ainda. E quando eu fui descer a serra, eu falei para ela assim, olha, eu tenho um propósito de orar meia hora em línguas. Eu não tive tempo, está muito corrido. Então é o seguinte, a partir de agora eu não vou falar mais com vocês, tá? Vocês vão conversando aí, eu vou orando em línguas. Meia hora. Aí botei o relógio. E quando a gente ia descendo ali, sempre, irmãos, eu via lá, você está perto de Santo Antônio, você vê Pindamonhangaba, né? Quem já prestou atenção nisso aí? Você está descendo, você vê Pindamonhangaba todinha. Né? E toda vez que eu passava ali, eu falava, olha lá Pindamonhangaba. E eu estou passando ali quieto, orando em línguas, daqui a pouco a Flávia. Ô pai, pode falar que parece língua. Olha lá Pindamonhangaba. E eu orando. Né? Pindamonhangaba é uma cidade, tá, irmãos? Parece línguas, né? Pindamonhangaba é o nome de uma cidade que a gente vê ali da estrada. Estou falando mais devagar aqui para os irmãos da Venezuela.
É o nome de uma cidade. Então a Flávia brincou lá, pai, não sei o que. Sim, irmãos, mas era porque era corriqueiro. Para nós não é um tabu. Não é, falar em línguas não é um tabu. Eu lembro que as meninas eram pequenas, eu botava o relógio no meu quarto e ficava andando no quarto lá, orando em línguas. De um lado para o outro, fechava a porta, ficava, daqui a pouco entrava a Fernanda. Fernanda devia ter 2, 3 aninhos. E eu ficava andando, orando em línguas, daqui a pouco eu olhava e ela estava atrás de mim. Queria imitar, né? Bonitinha. Eu ficava ali firme. Por quê? Porque são circunstâncias que vão trazendo sensibilidade ao Espírito. Para concluir, Gálatas 5, 24. Voltando lá a carta de Paulo aos Gálatas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aí me surge uma pergunta, irmãos. Quem é de Cristo Jesus aqui? Deixa eu ver. Quem é de Cristo Jesus? Nós somos de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós crucificamos a nossa carne. E por que ela insiste em descer da cruz, irmão? Ou é só a minha que desce? A carne parece que está viva aqui dentro de nós ainda. Tanto que um pouco antes Paulo fala, olha, não dá ocasião à carne. Mas isso aqui é uma linguagem espiritual. A nossa realidade espiritual é que nós somos livres da carne. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vocês. Está aí um tema que um dia eu quero estudar muito, pregar, já estudei, já tentei entender, e eu não consigo entender como que o pecado não tem domínio sobre nós. Porque muitas vezes eu sinto o pecado me dominando, irmãos, porque eu não quero falar algo quando eu vejo já falei. Eu não quero ter uma atitude, quando eu vejo eu já tive. Eu não quero gritar, de repente já estou gritando. Eu não quero ficar mal-humorado e de repente eu fico. Eu não quero falar mal de alguém, quando eu vejo já estou falando por irmão. Você viu que, sabe, são situações que parece que são mais fortes do que eu. E eu me sinto falhando miseravelmente. A nossa carne, na realidade espiritual, ela já está crucificada com Cristo. E nós então temos, assim, poder para viver uma nova vida no Espírito. Então Paulo diz, as nossas carnes, os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. E aqui viver é zoe, a vida zoe. Aqui já não é mais aquela palavra de conduzir a vida no Espírito. Aqui é a palavra zoe, é viver a vida que o Espírito dá. Nós vivemos no Espírito. Então a vida zoe é a vida do tipo de Deus. Nós temos essa vida no Espírito. Nós temos uma vida plena no Espírito Santo. Nós temos uma vida plena em Deus. Somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A vida que temos hoje em nós, pelo Espírito, é a vida zoe, a vida do tipo de Deus. Já que nós vivemos essa vida, então andemos, ou seja, vamos conduzir a nossa vida também pelo Espírito. Se recebemos essa vida pelo Espírito, devemos seguir e andar pelas regras do Espírito, porque esta palavra aqui, andar, fala andar numa fila, andar segundo as regras, é você estar andando assim no lugar certo, sem ir para lá nem para cá. Se temos a vida do Espírito, vamos seguir as regras do Espírito, que são bênção, não são pesadas. E eu quero orar por nós nesta manhã, porque eu creio que todos nós queremos ter essa sensibilidade, queremos andar no Espírito. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Deixe Deus ministrar o teu coração. Porque, irmãos, enquanto eu estava preparando essa palavra e orando por ela, o Senhor me mostrou pessoas cansadas. O Senhor me mostrou pessoas cansadas que estão cansadas de errar, de falhar, de cair. Né? Então, parece que esse sentimento de incapacidade, um sentimento, irmãos, que Deus mostrou que você tem sofrido com ele. E Deus vê sinceridade no coração de algumas pessoas. Pessoas que querem acertar. Pessoas que querem viver esta realidade espiritual. E que têm falhado. Fica bem um tempo, daqui a pouco falha. Fica bem um tempo, daqui a pouco falha. Mas o Senhor me disse para falar algo nesta manhã. Para pessoas que têm esse sentimento
de estar sempre falhando e caindo e estão cansadas. O Senhor me deu algo para falar para vocês. É como se o Senhor estivesse falando aqui, olha, não desista. Não desista. Simplesmente não dê vazão à sua carne. Se você falhar, não fique preso na sua falha. Não fique preso naquilo que você errou. Satanás quer prender você no seu erro. Satanás quer prender você com acusação. E a acusação muitas vezes é uma acusação válida, porque você realmente erra e você realmente falha. Então Satanás quer prender você. Mas não desista. Não desista de andar conforme o meu espírito. Não desista de andar conforme a minha graça. Não desista de olhar para mim. Não desista, porque quando você tirar os olhos de mim, quando você perder a sensibilidade ao Espírito, não restará esperança. Mas se você for tocado por mim, se você for tocado pelo meu Espírito, se você permanecer, se você perseverar, cada luta, cada batalha, cada situação, eu vou fortalecer a sua fé e você vai vencer. Você vai vencer. Não é impossível. Não é impossível aos homens. Não é. Mas o Espírito de Deus está nesta manhã fortalecendo vidas, tocando vidas e dizendo, olha, eu quero andar com você. Ele deseja andar conosco. Ele deseja nos ajudar a mortificar a nossa carne. Ele deseja nos ajudar a fazer aquilo que é preciso, aquilo que deve ser feito como cristãos. É a graça que nos ajuda, é o amor de Deus que nos constrange, é o Espírito que nos enche. Enquanto os irmãos do louvor, a pastora Fernanda ministra uma canção, quero convidar você a ficar de pé, queridos. E se você perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo, e você gostaria de ouvi-lo, vamos fazer algo aqui. Eu não ia fazer um apelo, mas eu quero dar a oportunidade para você se derramar na presença do Senhor. Se você deseja se derramar a sua vida, Senhor, eu quero. Eu sinto que eu preciso de mais intimidade. Eu tenho vivido algo, mas eu quero crescer nisso. Eu tenho vivido, e nós vivemos fases, amém? Eu também vivo fases que estou sensível, e vivo fases que estou insensível. Todos nós vivemos algumas fases. Mas se você sente que quer derramar a sua vida diante do Senhor, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Vamos derramar a nossa vida em nome do Senhor Jesus.